Fala galera, aqui quem fala é o Dredd, sejam bem-vindos à continuação do nosso curso de Schopenhauer. Eu fico muito feliz que vocês estejam gostando, então vamos que a aula de hoje vai ser longa. Antes eu só gostaria de pedir para que você passasse na nossa página do Apoia-se, porque assim você me ajuda muito, não só quem sabe viver disso, mas melhorar o conteúdo aqui. Aumentando a frequência, a qualidade, os equipamentos. Porque tudo que eu tô fazendo até agora é com o celular e esse microfone aqui, filho. E um pouquinho de cafeína também. Também já peço para que, se não for inscrito, se inscreva. E se tudo der certo, essa semana iniciaremos um curso novo em paralelo a esse. Então me siga nas redes sociais para não ficar de fora, que eu vou avisar tudo por lá, tá bom? Papel e caneta na mão, tinta pincel, violãozinho. E vamos nessa. No último episódio a gente viu como que o Arthur optou pela viagem para a Europa com a família em troca de abrir mão dos seus sonhos de se tornar um erudito, de ir para a escola pública. Ou seja, para viajar para a Europa ele teria que seguir a tradição da família e se tornar um comerciante. Não sei se vocês lembram, mas no final da aula passada eles estavam na montanha Schnekop, na Polônia, que foi onde inclusive surgiu a teoria do porco-espinho. Pois é, o Schopenhauer sempre teve essa coisa com a altura, que eu inclusive me identifico, eu tenho o oposto de medo de altura, eu gosto. E ele mesmo vai dizer: quem pode erguer-se sobre as montanhas e depois calar-se? Porém, meus amigos, a viagem já chegava ao fim. E com ela, sabe o que chegava também? O diabo prestes a cobrar sua alma, a vida de comerciante prestes a começar. Para vocês terem ideia, ele levava consigo mesmo um diário de viagem, tirando partes muito específicas, como quando ele fala da Serra dos Gigantes na Silésia. Todos os registros são rápidos, melancólicos e rotineiros. Bom, meus amigos, chegou a hora de voltar da viagem então. Então veja, eles estavam na Europa, o Henrik está voltando para Hamburgo e o Arthur e a Joanna, sua mãe, estão indo para Danzig, a terra natal deles. O motivo da ida a Danzig é que a Joanna precisava visitar alguns parentes e o Arthur precisava ser confirmado como luterano na igreja que frequentava. E não só isso, ele precisava também se apresentar na firma do Carbon, que era um comerciante onde ele iria aprender os negócios. Então, meus amigos, o diabo chegou e o Arthur já estava no inferno. Como diria o Chorão, a vida cobra sério, você não vai fugir, não pode se esconder e nem deve se iludir. Então sabe aquele sonho de se tornar um erudito que o Arthur via no horizonte? Pois bem, ela começou a ficar cada vez mais ofuscada pela montanha de arquivos, de livros de registros contábeis e inúmeras cartas comerciais. Isso começou a refletir de tão modo no semblante do Arthur que o próprio Henrik, o pai dele, o reprimia, falando que ele estava muito corcunda, muito para baixo, e que se alguém entrasse num banco e o visse sentado daquela forma questionável, iriam pensar que ele era no máximo um sapateiro bem trajado. O que acontece, meus amigos, é que ele sabia a razão da melancolia e da tristeza do Arthur, e ao invés de preocupação, ele sentia desgosto. Para compensar o filho, ele incentivava o Arthur a dar passeios de cavalo e ir em baile. Ou seja, é como se ele tivesse dado os prazeres da carne para suportar os prazeres da alma. Acredite se quiser, meus amigos, isso fez com que o Arthur se dedicasse mais ao trabalho. E sabe qual foi o resultado disso? O pai deu bronca nele de novo. Ele disse que um comerciante não podia viver dançando e andando a cavalo. Me ajuda a te ajudar, né, meu parceiro? Coisas como essa foram fazendo com que o Arthur fosse se tornando cada vez menos sociável, cada vez mais triste. O que também foi criticado pelo pai, porque pra ele o Arthur tinha que se tornar mais sociável para as pessoas. De todo jeito ele estava errado. E sabe qual que é o pior? Tudo isso aconteceu via carta. Lembra que o pai estava em Hamburgo? E por que isso é ruim? Porque em tese o Henrik não tá nem aí pra educação do moleque. Só que a própria Joanna mandou cartas pro Henrik falando: ó aí seu filho, Olha o jeito que ele tá agindo, vai fazer nada. Então de um lado tinha a mãe pressionando ele aqui, pressionando o pai pro pai pressionar o moleque de volta. Ou seja, um jogando o cuidado do moleque pro outro. Agora, na metade de dezembro de 1804, a Joanna e o Arthur voltam para Hamburgo, onde ele seguiu seu aprendizado de comerciante na firma do senador Yannick. Agora aqui, meus amigos, vai acontecer algo que vai impactar fortemente lá na frente, então presta atenção que o bagulho vai ficar muito doido. O Arthur, naquele momento, ele estava começando a ficar cada vez mais perturbado por estar presente naquele mundo do pai. E o pai, por sua vez, cada vez mais distante e mais afastado. Ele já estava apresentando alguns sinais de tristeza e decadência espiritual, que viria a se tornar um colapso total lá na frente. Aqui e ali, de vez em quando, por exemplo, ele parecia estar perdendo a memória. Um exemplo disso é no final de 1804, em que um amigo vai visitar a casa deles em Hamburgo. Amigo assim, miliano. E o Henrik recebeu ele, sabe como? Que é você? Tá louco? Rala, vaza daqui. Ele não falou desse jeito, mas foi nessa intensidade. E como se não bastasse, ele adquiriu uma doença que provavelmente era hepatite, e ele passava o dia esgotado,
triste numa poltrona. Tudo isso acontecendo com ele e ele só pensava em uma coisa: os negócios. Business. Pois é, filho, mulher, Foda-se. O pior é que nesse período o Napoleão, que eu não sei se vocês lembram, já estava na Europa metendo louco, ele tinha imposto o famoso bloqueio continental, o que por consequência prejudicava os negócios do Henrique. E se vocês lembram da última aula, no meio daquele efervescer da economia de Hamburgo, em que todo mundo precisava trabalhar ou falia, o Henrique optou pela última escolha que ele mesmo faria, que é não trabalhar e ir viajar. Só que agora a conta chegou. E ainda assim, embora ele constantemente checasse os balanços da empresa, aquele espírito empreendedor não estava mais lá, sabe? Ele viu seus negócios serem abalados ao mesmo tempo que via a si mesmo envelhecer. Ele via as duas coisas ficando velhas e lentas. E a Joanna esbanjando energia como nunca, vendo no marido alguém decrépito, num redemoinho depressivo que ela não queria ir junto. Do tipo, Pá, agora que minha vida tá melhorando, você não vai estar isso não. então, direto ela dava festa em casa, HPzinha. Dizia ela que era pra alegrar o marido, mas ela não tava nem aí, era só uma forma dela viver os rolês dela sem grandes problemas. E o Arthur, vendo a forma como a mãe tratava o pai, ia desenvolvendo um desgosto gigantesco por ela. Na mente dele, ela era uma interesseira. Na mente dela, ela já tinha se sacrificado muito pelos desejos do marido e agora queria viver. Bom, fato é que em meio a tudo isso, o Arthur continuava perdidinho no pagode na sua carreira de comerciante. E sabe o que ele fez? Assumiu uma espécie de identidade dupla. Ele até ia trabalhar, mas na gaveta, livro escondido. Ninguém olhava, ele lia escondido. Como ele mesmo vai dizer, Jamais alguém teve pior vocação para comércio do que eu. eu te entendo, Chups. Bom, meus amigos, agora o negócio vai ficar louco, sabe por quê? O dia é 20 de abril de 1805. O Henrique é encontrado morto junto ao canal que passava por trás da sua casa. Ele estava diante de uma pilha de mercadorias descarregadas, que estavam lá porque o transporte da empresa ia passar lá para pegar. Há quem diga que foi um sintoma de uma decadência mental, já há quem diga que foi tentativa proposital de... E analisando o caso e o cenário, meus detetives, o que vocês acham? Vocês que estão acompanhando o curso desde o início, dentro desses contextos, vocês acham que foi um surto e ele fez algo que não queria? Você acha que foi algo proposital, pensado? Infelizmente, na época, assim como hoje, embora em escala maior, claro, mas assunto sobre saúde mental não era muito conversado. E quando isso aconteceu, foi a mesma coisa. Ninguém falava muito sobre a causa ou tentava investigar o porquê. As únicas palavras da Joanna sobre o assunto foram: Cumpro pelo presente o triste dever de comunicar o óbito do meu marido a todos os parentes e amigos, ocasionado por uma queda acidental, pedindo outro sim que sejam suspensas as visitas de condolências, cujo único efeito será o de aumentar a minha aflição. É isso. Toda essa história é muito doida pra mim, cara. Mas enfim, desde a morte do pai em 1805, o assunto se permaneceu em tabu. E a causa da morte não era discutida em momento nenhum. Até que, olha só que doideira, em 1819, quando ele já estava com 31 anos, o assunto que estava acumulado há tanto tempo veio à tona. O Arthur não poupa palavras e ele escreve uma carta acusando abertamente a mãe de ter induzido o pai a tirar a própria vida. A Adele, irmã do Schopenhauer, ela leu a carta antes dela ser enviada, porque ela não estava pronta ainda. Ela sempre pressentiu que a mãe pudesse estar envolvida. Então, ao ler a carta e ver o horror que ela sempre pressentiu, estava meio que sendo confirmado ali, ela mesma diz que por pouco, muito pouco, ela não se joga da janela. Ela foi, quando ela ia tentar, ela desistiu no último momento. Que episódio de vai bem, mano. Bom, e como que a Joanna ficou com tudo isso, com a morte do marido? Pra ela, meus amigos, aquilo era a libertação final. Pro Arthur também, na verdade, mas aqui ele ainda não tinha reparado nisso. Ao vivenciar o luto, ele se percebeu em meio a sentimentos complexos. Ele se questionava: eu amava meu pai? E o ódio pelo rigor do seu ensino? E eu estar em uma carreira que eu odeio? De uma forma ou de outra, ele continuou trabalhando com os Yannick, ainda mais desesperado, mas ele sentiu que ele tinha feito uma promessa pro pai. Mas olha, mesmo que a relação dele com a mãe não fosse das melhores, como a Joanna via a situação toda como libertadora, ela tentava incentivar a mesma coisa pro filho. 4 meses apenas após a morte do Henrique, ela já falava pra ele coisas do tipo: Vai viver seu sonho, moleque. Pô, vai viver, aproveita. Aproveita que isso aconteceu e vai. E querendo ou não, isso tirava um peso gigantesco das costas dele.
E ela, obviamente, sentindo como se tivesse saído de um casulo, agindo com cada vez mais vivacidade. Ela alugou uma casa nova no lado oposto da cidade e em maio de 1806 ela foi para Weimar. Por que Weimar? Porque lá tinha os maiores representantes da cultura na época e ela queria estar no meio para mostrar que ela era intelectual também. Ou seja, ela está num processo de conquistar um novo mundo. Já o Arthur, profundamente emaranhado no mundo antigo do pai. Devido a esta dor, minha tristeza crescera tanto que mal se diferenciava de uma verdadeira melancolia. E como o próprio Safransky vai dizer no livro, rapaziada, melancolia seria o equivalente ao que entendemos como depressão hoje. Ou seja, o Arthur estava mal da cabeça. E o processo de mudança interior começou de forma irônica até. Olha como a vida é doida. O Henrique tinha dado livros de presente para o Arthur de um jornalista e poeta chamado Matthias Claudius. E o Arthur, no meio do luto, ele devorou as obras. E os seus livros possuíam frases como: o ser humano não se sente em casa nesse mundo. Arthur sentia que aquilo estava sendo escrito para ele. Talvez você, assim como ele e eu, tenha se identificado com a frase. Para Matthias Claudius, nós somos estranhos nesse mundo, mas com vocação para alcançar algo. E o Arthur viu que ele precisava construir seu próprio significado interior dentro dessa dualidade entre dever e inclinação. Diferente de Matthias Claudius, que via o fim de tudo em Deus, o Arthur, por sua vez, observava o mundo e pensava: isso nunca poderia ter sido feito por um Deus. E quando ele subia as montanhas para contemplá-la do alto, a paz que ele sentia não era por estar mais perto de Deus, mas sim por estar mais distante dos alvoroços da humanidade. A solidão que o Arthur sentia era tão grande que no seu manuscrito íntimo e secreto, intitulado A Respeito de Mim Mesmo, ele escreve um poema. Pela primeira vez na vida você vai ver um poema do Schopenhauer. Você tem noção disso? Ao menos um trecho, olha só. E eu pensei, nunca mais haverá outro dia. Essa ideia prendeu-me em um medo gelado. Nunca assim me sentira tão só e abandonado. Nunca antes na vida um pavor igual sentia. Qual sentia essa noite, dia escuro, insondável. Doideira, hein? A gente pode ver que existe dor, existe angústia, mas também cada vez mais ele se conecta com a arte. A gente vai ver mais pra frente quanto que o Kant influenciou a filosofia do Schopenhauer. Nessa época, ele ainda não tinha lido Kant, mas ele já estava começando a sentir que a atmosfera intelectual estava mudando por causa desse cara. E nessa fase também, no final da puberdade, sabe o que ele estava sentindo? Sensualidade e voluptuosidade. Se é que vocês me entendem, tá ligado? Ó sentidos, ó amor, que não se satisfazem, disse ele próprio em um de seus poemas. Olha só que doideira, depois da morte do pai, ele basicamente ficava sozinho em casa, que a mãe também não ficava lá. Então ele e o parceiro dele, o Antime, sempre faziam rolê. Todo final de semana o Antime ia pra Hamburgo, pra casa do Schopenhauer, e faziam daquela casa um American Pie, filho. O que sinceramente era 100% comum entre os burgueses da época, tá? Mas é isso, a putaria rolava solta. Eles sempre iam atrás de atrizes e coristas do teatro. E se não dava certo, como o próprio Antime vai dizer, eles se consolavam nos braços de uma jovem industriosa. E aqui as coisas começam a ficar complicadas, tá? A famosa misoginia do Arthur começa a ganhar força aqui. Enquanto suas inclinações passionais triunfavam sobre ele, ele também não conseguia conquistar ninguém. E essas são duas coisas que ele nunca conseguiu perdoar. Ser constantemente rejeitado só alimentava sua fome de prazer. Então ele começou a sentir que amor, desejo, inferno era tudo a mesma coisa. Tudo isso era fraqueza. Ele não só se sentia derrotado, mas sentia que as suas vitórias eram vergonhosas. Então ele passou a ver a sexualidade de forma vergonhosa e humilhante. Nessa percepção, o Antime virou cúmplice e, por consequência, ele se afastou do amigo. A sua vida continuou então, diariamente com os Yannick, e às vezes buscando tristemente sanar os seus desejos. E a sua mãe, cansada do moleque só reclamando de tudo, ela mesma tomou a iniciativa de libertar o Arthur, já que ele não conseguiu fazer isso com suas próprias forças. Foi aí, meus amigos, que ele passou por um segundo nascimento. Foi aí que ela o tirou do mundo do seu pai. E ele realmente deveria se sentir grato a ela. Mas tem uma coisa que se ele fizesse ele jamais se perdoaria, que é se sentir devedor a ela. E no que isso vai desandar, meus amigos, veremos na próxima aula. Mas eu agradeço todo mundo que ficou aqui até então, todo mundo que assistiu, todo mundo que está acompanhando o curso. E eu gostaria de dar boas-vindas ao nosso novo apoiador, Vitor Tsuyoshi. Tamo junto, meu amigo, você é demais, mano. Acompanho o trampo há tempos e agradeço muito, de verdade. Agradecer também ao Gustavo e a Natália que estão aqui apoiando a gente. Vocês são maravilhosos. E se você quer se tornar um apoiador e me ajudar nessa jornada, dá uma passada lá porque faz muita diferença, sério.
Eu vou deixar o link na bio, beleza? Se você não viu os outros vídeos, por favor, veja. Se inscreve porque a gente vai ter um novo curso além desse. E eu pretendo trazer muito mais tipo de conteúdo pra cá. Curte, comenta e é nóis, tamo junto.